Ao discursar, logo após a Assembleia Legislativa do Espírito Santo deliberar pela revogação da prisão política do deputado Capitão Assunção, o deputado estadual Lucas Polezi se emocionou ao falar do significado dessa decisão. Polezi parabenizou o presidente da ALIS pela coragem e disse: "O senhor se torna hoje uma referência de respeito aos poderes estabelecidos, ao poder legislativo e à imunidade parlamentar." O deputado Lucas Polezi lembrou que o poder legislativo é o único poder que representa toda a população brasileira com toda a sua diversidade. Ele apontou: "Nos últimos dias pairou nesta casa o fantasma do medo de se posicionar. E não me parece que o medo de falar neste microfone, que deveria ser sagrado, inabalável em uma democracia, possa ser sintoma de uma democracia vigente e vibrante." O deputado afirmou: "Este julgamento é do nosso colega Capitão Assunção, mas este julgamento vai muito além dele. Esse julgamento trata da vigência da nossa Constituição e da estabilidade de prerrogativas constitucionais que garantem uma democracia. Esse julgamento aqui é o julgamento do artigo 53 da Constituição, que garante que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Não as quaisquer que eu concorde, não as quaisquer que você ache conveniente, mas quaisquer. E quando a gente fala de opinião, isso significa concordar ou discordar de decisões públicas tomadas por funcionários públicos." Polezi lembrou que em uma democracia, os cidadãos têm direito a ter e expressar opiniões e a questionar. Ele disse: "Eu tenho o direito de questionar porque o mesmo tribunal que revoga condenações dos políticos envolvidos nos maiores escândalos de corrupção confirmados é o mesmo tribunal que sentencia o nosso irmão deputado ao cativeiro sem crime nenhum. Eu tenho o direito de questionar isso, não só como deputado, mas como cidadão que goza de plenos direitos civis e que vive em uma nação democrática. Esse é o meu direito e eu não abro mão desse direito." O deputado reconheceu que pode vir a ser perseguido por suas falas e disse: "Fui eleito para tentar tornar o meu estado melhor. E enquanto restar uma fagulha de possibilidade de fazer isso, eu vou lutar até o fim. Posso pagar um preço alto, tenho plena consciência disso. Mas quando eu levantar da minha cama, eu vou ter coragem de me olhar no espelho. Quando eu sair na rua, eu vou ter coragem de olhar a população nos olhos. E quando eu chegar em casa e me deitar, vou ter a coragem de deitar a cabeça no travesseiro e dormir de consciência tranquila com meu Deus. Eu não sentenciei um inocente à prisão e não sentenciei o futuro do meu país." Lucas Polezi afirmou: "Hoje esta casa presta uma grande lição ao nosso Brasil, uma lição de democracia, uma lição a Brasília, à Câmara, uma lição de manutenção do Estado de Direito. E sim, uma lição a mim, um jovem de 27 anos, que não desistiu de acreditar e que vai sempre acreditar que enquanto houver homens e mulheres decididos a fazer a coisa certa, sempre vai existir esperança para este país. Capitão Assunção livre." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério.
toda a renda de mais de 32 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e vai sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto a renda de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer encarecidamente ao presidente Marcelo Santos pela condução ímpar que deu do processo. Parabéns, presidente. O senhor se torna hoje uma referência, não só aqui no Espírito Santo, mas para o Brasil, de respeito aos poderes estabelecidos, ao poder legislativo e à imunidade parlamentar. Parabéns, presidente. Que Deus toque o coração das pessoas que ouvirem essa mensagem. É isso que eu peço. Essa aqui é a Casa Legislativa do Espírito Santo. Dentro do desenho de uma república, essa casa representa a verdadeira democracia. É aqui onde todos os nichos e segmentos de pensamentos ideológicos populares são representados. E é assim que deve ser. Entretanto, nos últimos dias, pairou aqui nessa casa um fantasma do medo. Medo de se posicionar. Meu Deus, deputado, cuidado com o seu discurso. Vai ver o que você vai falar. É perigoso. Toma cuidado, deputado. E não me parece que o medo de falar nesse microfone aqui, que deveria ser sagrado, inabalável em uma democracia, possa ser um sintoma de uma democracia vigente e vibrante. Esse julgamento aqui é o julgamento do nosso irmão Capitão Assunção, um cidadão honrado, um policial com uma carreira pela segurança pública ilibada, pai de família que há mais de um ano enfrenta uma batalha pessoal, despachou sua família, o seu alicerce para fora do Brasil com medo de que as represálias se estendessem a eles. Esse é Capitão Assunção, um cara que eu tive o prazer de poder compartilhar a minha mesa. Nós sentamos nós dois aqui e se tornou um verdadeiro irmão para mim. Esse é o deputado Capitão Assunção. Mas esse julgamento vai muito além dele. Esse julgamento aqui trata da vigência da nossa Constituição e da estabilidade de prerrogativas constitucionais que garantem uma democracia. Esse julgamento aqui é o julgamento do artigo 53 da Constituição, que garante que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Quaisquer, não as quaisquer que eu concorde, não as quaisquer que você acha conveniente, mas quaisquer. E quando a gente fala em opinião, isso significa o direito de concordar ou de discordar de decisões públicas tomadas por funcionários públicos. Isso é opinião, isso é viver em uma democracia. Questionar respeitosamente, seguindo a lei, é um direito civil estabelecido. Eu tenho direito de vir aqui questionar, pessoal. Tenho direito de questionar do porquê que o mesmo tribunal que decide pela soltura de um condenado à prisão perpétua na Itália por crimes como
e que solta também André do Rep, chefe do PCC aqui no Brasil. É o mesmo tribunal que lança uma sentença para condenar o segundo deputado mais votado da história do Espírito Santo. Eu tenho o direito de questionar do porquê o mesmo deputado, o mesmo tribunal que revoga condenações dos políticos envolvidos nos maiores escândalos de corrupção confirmados, como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, João Vacari Neto, José Dirceu, José Genuíno e Luiz Inácio Lula da Silva. É o mesmo tribunal que sentencia o nosso irmão deputado a um cativeiro, sem crime nenhum, com residência fixa, com um trabalho digno, sem passagem na polícia, sem um ar para questionar da sua conduta aqui nessa casa, apenas por publicações em redes sociais. E não me digam que não, pois o processo do capitão Assunção se inicia por crime de opinião, um crime inexistente no Código Penal brasileiro. Eu tenho direito de questionar isso, não só como um deputado com a chancela de 29.490 capixabas, mas como um cidadão que goza de plenos direitos civis e que vive em uma nação democrática. Esse é o meu direito e eu não abro mão desse direito. Para finalizar, presidente, fui eleito para tentar tornar meu estado melhor. E enquanto restar uma fagulha de possibilidade de fazer isso, eu vou lutar até o fim. Posso pagar um preço alto aqui? Posso sim. Tenho plena consciência disso, sempre tive. Mas quando eu levantar da minha cama, eu vou ter coragem de me olhar no espelho. Quando eu sair na rua, eu vou ter coragem de olhar a população nos olhos. E quando eu chegar em casa e deitar, eu vou ter coragem de deitar a cabeça no travesseiro e dormir de consciência tranquila com meu Deus. Eu não sentenciei um homem inocente à prisão e não sentenciei o futuro do meu país. Hoje essa casa presta uma grande lição ao nosso Brasil, uma lição de democracia, uma lição a Brasília e à Câmara, uma lição de manutenção do Estado de Direito, e ensina uma lição a mim, um jovem de 27 anos que não desistiu de acreditar e que vai sempre acreditar que enquanto houverem homens e mulheres decididos a fazerem a coisa certa, sempre vai existir esperança para esse país. Capitão Assunção livre!